Às vezes a gente acontece dentro da fazenda, da gente ter uma equipe, né? Formar uma equipe num determinado setor de 7, 8 pessoas. E ali a gente ter um que acaba desestabilizando todo o resto, né? Um funcionário que acaba influenciando negativamente. No dia a dia, você tá ali, você começa a perceber algumas situações de intrigas, conversas, fofocas, né? Existe uma forma, existe um método que você poderia... Uma receita que você poderia passar pra gente tentar tratar esse tipo de situação e se realmente se não tiver jeito, a gente partir pra uma coisa mais brusca, que é desligar? Sim. Primeiro que a gente precisa normalizar que desligar a pessoa que está atrapalhando é algo que precisa acontecer, tá? Não quer dizer que seja a primeira decisão, tá? Mas isso precisa ser um pouco mais normalizado. O que a gente pode fazer nesses cenários? Eu tenho uma pessoa que ela desestabiliza a turma e notadamente é ela que desestabiliza. Geralmente, não é em todos os casos, essa pessoa tá ligada a uma alta produção. Tipo assim, a alta produção dela, ela é muito produtiva, ela entrega muito. Só que o tanto que ela entrega é o tanto que ela atrapalha. É o tanto de problema que ela causa também, né? É para problemas, né? Porque tem uns que não entregam bem, mas E também causa problema, E também né? causa problema, mas muitos... E a dificuldade das pessoas mandar embora é justamente nesses que entregam muito, tá? E aí, o que acontece? O que eu posso fazer com isso? Primeiro, eu vou verificar se realmente é ela que causa o impacto negativo. Sim, investigar, né? Investigar. É sempre o primeiro passo. Eu tenho que saber onde eu tô pra saber pra onde eu vou. Então, eu vou investigar. Se realmente é essa pessoa mesmo, não precisa nem investigar muito, não. Tá bem nítido que é ela. A gente pode ir para os feedbacks, tá? Os feedbacks é você chamar a pessoa, você explicar pra ela o que acontece, mostrar pra ela o impacto. Posso explicar rapidamente aqui a estrutura de feedback? Sim, por favor. Tá, a gente quer entender, Júlia, como que a gente trata isso dentro da fazenda. Tá, eu vou explicar com um exemplo. Se eu fosse uma pessoa problema na equipe, que causasse confusões, intrigas e desestabilizasse todo mundo, como que você ia me tratar? Como que ia ser esse feedback? Tá. Eu vou primeiro explicar a estrutura do feedback, que ela serve para qualquer coisa que você vai falar com alguém. Ela pode ser positiva ou negativa, não só para esses casos, tá? E aí depois eu volto no caso, que é a sua pergunta, pra gente poder falar. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Um feedback bem feito, ele precisa levar a pessoa ao momento em que você quer, ao qual você quer se referir, tá? Então, imagina que eu vou te dar um feedback negativo, tá? É a mesma coisa pro positivo. A tal das conversas difíceis, né? Que a gente falou há pouco. Exato. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Primeiro, devemos evitar que a gente dê o feedback com as emoções alteradas, tá? Ou eu estou muito nervosa, ou a pessoa que eu tô dando o feedback tá muito nervosa. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que evitar. Tá passando um filme aqui na minha cabeça de uma situação que eu vivia há poucos dias. Então, primeira coisa, evite dar um feedback. Feedback é retorno, tá? Pra quem tá ouvindo a gente aí, feedback é retorno, tá? Então, primeira coisa, evite dar feedback com emoção alta. E a emoção pode ser negativa ou positiva. Se você tá muito feliz também, evita dar um feedback, porque com certeza ele vai vir distorcido. Então, primeiro passo, evitar. Segundo, de ambas as partes, nossa e da pessoa. Se você vê que a pessoa tá muito alterada, muito emocionada... Segura, tanto pro bem quanto pro mal. Deixa passar um dia, 2, quando a pessoa perceber que a pessoa tá calma, aí você senta ela pra conversar. Exato, porque a premissa básica do feedback é que você faça ele o mais próximo possível da situação ocorrida. Tá? Sim. Positivo ou negativo. Tudo que eu falar aqui, vamos entender como positivo e negativo pra eu não precisar ficar reforçando sempre, tá? Mas é pros dois cenários. Então, o ideal é eu fazer o mais próximo da situação ocorrida pra que a pessoa tenha consciência. Olha, isso aqui eu fiz bem ou isso aqui eu fiz mal. Então, evita a emoção. Se eu tô com a emoção atorada, aí eu vou, no que você falou, eu vou esperar, nem que seja alguns dias, pra as emoções acalmarem e aí eu vou chamar a pessoa pra conversar. Vamos pra estrutura. Primeiro passo. Depois de emoção alterada, eu vou situar a pessoa no ocorrido. Então, eu vou falar assim, ô Iris, você lembra aquele dia? Aquele dia você tem que tirar. Não? Não. Você lembra que semana passada, na quarta-feira,
Aí você já projetou ela pra lá. Tá, você coloca ela data e data... Seja o mais descritiva Aquele possível. dia é genérico, né? Isso. Agora, se falar assim, quarta-feira da semana passada aconteceu tal coisa no período da manhã. Eu vou falar, vai parecer meio teórico, mas depois eu vou trazer um exemplo prático pra vocês verem que não é tão difícil assim, tá? Então, Iris, você lembra quarta-feira da semana passada? Fora quarta-feira, o mês passado eu já havia falado com você sobre isso. Lembra que no final do mês a gente conversou na hora de acertar o seu pagamento? Então, quarta-feira aconteceu de novo na hora do almoço. Então, eu te situei, te voltei lá atrás, tá? Você é responsável pelo almoxarife aqui da fazenda e você estava almoçando lá dentro. Eu já te falei que você não pode almoçar lá dentro, porque além de ter produto tóxico lá que pode atrapalhar a sua saúde, você ainda tá levando a fulana e a beltrana pra almoçar lá com você. Você sabe que o horário de almoço tem que ficar trancado. Então, eu te projetei pra quando isso aconteceu. Pra data da ocorrência. Exato, a data da ocorrência. E te falei exatamente o que aconteceu. Eu não tô falando assim, Iris, você foi responsável na semana passada almoçando dentro do almoxarife. Eu posso falar, mas se eu for específica, eu vou ser mais assertiva. Tá? E outra coisa, Iris, eu já te falei isso algumas vezes, desde que você foi contratada, eu já te dei essa informação. E aí você viu que eu falei o impacto também, que pode impactar a sua saúde e que você ainda tá levando outras pessoas pra lá. Impactar a saúde das outras. Isso, aí eu posso usar várias coisas. Eu posso assim, depois some produto aqui. Você lembra que sumiu o produto aqui? Ou some o produto aqui, depois a gente fica sem saber. E aí você que vai ser responsabilizado. Então você pode acrescentar vários impactos reais, eles têm que ser reais, dentro do que você tá falando, tá? Então vamos lá. Primeiro eu situei a pessoa, eu voltei ela na situação, eu falei o comportamento que ela teve, que é de almoçar dentro do almoxarife e ainda levar outras pessoas num horário que não pode, o impacto que isso causa para a sua saúde e para um possível sumiço de produto, tá? Então, os impactos para a fazenda também. Porque às vezes para a saúde a pessoa vai ignorar. Então, nesse caso, um impacto para a fazenda de sumir produto. E aí eu vou fazer a parte de orientação. O que eu preciso que você faça? Olha, Iris, então, amanhã, amanhã ou qualquer outro dia pra frente, se eu ver você almoçando lá de novo, você vai receber uma advertência. Ou você está assumindo a responsabilidade e eu estou te passando a informação da forma com que você não tem que fazer. Você tá com alguma dúvida sobre isso? Você tem alguma dúvida sobre isso? Porque não pode, já foi conversado. Então, você joga a responsabilidade pro outro. Porque se você tiver dúvida, você vai falar. Você não vai ter dúvida. Uma chamada claro. Dessa, até eu fiquei assim agora. Exato. E aí, você fecha com um combinado. Então podemos combinar que a partir de agora, você não vai almoçar nem lanchar lá dentro? Então, tá bom. Amanhã, eu vou passar aqui mais uns dias. Mas eu tenho confiança que você vai conseguir não fazer isso mais. Esse final também é legal, né? Você transparecer que você tá confiando... E não é só questão de confiança, Iris. É questão de que eu divido a responsabilidade. Porque a partir do momento que você combinou comigo, você se colocou na combina. Você assumiu que você não vai fazer mais. E aí eu posso te cobrar melhor depois. Porque você assumiu, não foi só que eu te passei a ordem de não fazer. Eu fiz um combinado, eu te amarrei no final. E eu te perguntei se você tinha alguma dúvida. Porque às vezes pode... nossa, eu não sabia. Realmente você tinha falado quando eu fui contratada, mas esqueci. Não, então tá bom, então tô te lembrando, você não pode. Porque aí eu ressalto com a pessoa o que ela fez. Ou, por exemplo, Iris, ontem 3h da tarde, eu passei lá na quadra tal, tava o trator ligado, você dentro dele, mas tava com as pernas pra cima. Você tava com algum problema? Tava acontecendo alguma coisa? Porque é horário de trabalho, você tinha que ter terminado aquela quadra até 4h da tarde, você vai terminar ela hoje. Isso vai atrasar. Ó o impacto. Esse serviço nosso. E aí? Entendeu? Aí eu vou situando a pessoa, mostrando o comportamento, o impacto e fecho com o combinado. A orientação sobre o que é pra fazer e fecho com o combinado. Ô, Júlia, você sabe que não está no script, mas sabe uma situação que eu lembrei aqui agora e que... Essa questão dessa conversa que a gente tá... Você me deu essa simulação de feedback, assim, olhando no meu olho, me dando essa chamada, me fez lembrar de uma situação que já aconteceu muito no meu ambiente de trabalho, né? Questão dos grupos de WhatsApp, né?